estatutos e juízos. Vamos agora ver a ordem de ratificação dos concertos. Eu estou indo devagar, nós precisamos repetir, é muita informação, o vídeo já está longo, mas isso aqui será um estudo que vai ficar para sempre na plataforma. Início do concerto eterno, a aliança é prometida a Adão, renovada a Noé, renovada a Abraão, e Abraão cumpriu os mandamentos. Gênesis 26, Abraão cumpriu os mandamentos. Na nova aliança há mandamentos, vemos isso já no Antigo Testamento. O povo e Moisés ouviram os 10 mandamentos e Deus deu os 10 mandamentos na pedra. Ali foi ratificado o concerto do Sinai, né, por Moisés como mediador. Depois vem João Batista, prepara o caminho para o Messias. Jesus ratifica o concerto eterno na cruz do Calvário. Toda a humanidade agora pode ter o perdão dos pecados e a consciência regenerada para quê? Para cumprir os mandamentos. Não só os mandamentos, mas os estatutos, juízos e leis cerimoniais da nova aliança. E a velha aliança? A velha aliança foi feita com o povo de Israel e também possuía os 10 mandamentos. Meu amigo, os 10 mandamentos aparecem nas duas alianças. Por que foi formado o concerto do Sinai, Tiago? Essa é a pergunta que não quer calar. Sempre que eu ministro esses estudos, as pessoas elas ficam detidas nesse ponto, elas enroscam aqui, elas têm essa dúvida, como é que as pessoas da época do povo de Israel eram perdoadas. Então, isso aqui será enfrentado. Estamos no final do primeiro vídeo, o resto continuará na parte 2. Então, se o concerto eterno era todo suficiente para salvar a humanidade, por que Deus firmou um novo pacto apenas com os israelitas? Você já deve ter lido esse texto muitas vezes na Bíblia, mas como sua mente não estava formatada para ver duas alianças na Bíblia, talvez você passou por alto isso daqui. Paulo faz a mesma pergunta. Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Lei ali, coloquei destacado porque é a lei de Moisés, antiga aliança. É a aliança como um todo. Quando ele fala lei, ele não está falando qual a razão de ser dos 10 mandamentos. Não. Qual a razão de ser do pacote inteiro? O pacote que, segundo o verso 16, veio 430 anos depois da promessa, né? Então, você já vai começar a ter outros olhos no Novo Testamento. Qual, pois, a razão de ser da aliança do Sinai? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Olha só, essa aliança do Sinai foi adicionada até que viesse Jesus Cristo, a quem se fez essa promessa aqui. Tinha 10 mandamentos aqui? Tinha 10 mandamentos aqui. Tudo bem? Então Paulo lhe pergunta, por quê? Porque havia transgressão, o povo havia transgredido. Ellen White vai nessa mesma linha. Mas se o concerto abraâmico continha a promessa da redenção, por que se formou outro concerto no Sinai? Em seu cativeiro, o povo, em grande parte, perdera o conhecimento de Deus e os princípios do concerto abraâmico. O povo não mais tinha condições de apreciar a imensa graça, o dom da graça de regenerar a mente e perdoar os pecados. Vivendo muito tempo no meio da idolatria, olha o que aconteceu. Vamos para o próximo slide. Eles perderam a noção da santidade de Deus. A realidade da depravação do homem fez com que eles se acostumassem com o mal. Estavam vendo o pecado todos os dias. Então, Deus não é tão elevado e nós não somos tão pecadores. Eles viam que os deuses egípcios se relacionavam com os egípcios, possuíam vícios, se iravam. Então, Deus não é tão santo e nós não somos tão pecadores. Eles estavam acostumados com o mal, a consciência cauterizada. 3. Eles não perceberam a sua incapacidade de obedecer à lei de Deus. 4. Não perceberam que necessitavam de um Salvador. Então, eu gostaria de dar um exemplo aqui, que é o exemplo do alcoólatra. O alcoólatra sempre chega em casa, ele maltrata a esposa, os filhos, briga, gasta todo o seu salário com bebidas e a família fala, você precisa largar isso. Só que ele não percebe que ele é escravo da bebida. Ele sempre fala assim, o dia que eu quiser parar de beber, eu paro. A sua esposa fala, você vai perder o seu emprego, você está perdendo seus amigos. Não, eu só bebo socialmente, eu consigo me controlar. Esse alcoólatra, ele não tem a concepção dos perigos do álcool, do poder do álcool, e ele também não consegue, ele está distorcendo a realidade, ele não percebe quão acostumado ele está com o mal. E então,
A esposa fala, os filhos falam, os amigos falam, mas ele não percebe, ele acha que tudo está normal. Então a esposa faz o seguinte, ela propõe um combinado, vamos fazer um acordo, vamos fazer um pacto aqui. Você acha que você para de beber a hora que você quiser? Sim, a hora que eu quiser eu paro. Então, eu quero ver se você consegue ficar 30 dias sem beber. E o esposo, não percebendo o poder do álcool sobre o seu sistema nervoso, ele não percebendo quão acostumado, quão degenerado ele estava, ele entra em aliança com a sua esposa e fala, isso aqui vai ser tranquilo, eu vou parar de beber. O que eu ganho com isso? Se você não beber durante 30 dias, eu vou lhe dar um brinde, um carro novo. Agora, se você continuar bebendo, eu quero divórcio. E esse marido, eu vou mostrar para ela como é que eu posso obedecer. Ele não tem noção do perigo em que ele se encontra. E aí, passados-se alguns dias, ele volta para casa alcoolizado. E a esposa fala para ele, o que foi que nós combinamos? Eu terei de me divorciar. Então, ela não queria o divórcio, mas ela queria demonstrar para ele que ele era escravo da bebida. Ela queria demonstrar que ele era incapaz de sozinho conseguir vencer o álcool. Então, uma vez que agora ele percebeu, porque ele realmente tentou, ele não sabia antes, ele achava que ele parava de beber a hora, e ele só ia, porque ele queria mesmo beber, né? Ele iria para os bares, porque era ele que se controlava, ele tinha o domínio próprio. Uma vez que ela faz a proposta e ele tenta 1, 2, 3 dias e o álcool, o vício vai apertando, ele não consegue, ele bebe, aí ele toma noção, sou um escravo do álcool. E agora ela o conduz para um tratamento especializado. Ele não aceitava conselhos antes, mas agora ele compreende que ele precisa de um médico, psicólogo, né, personal trainer, uma equipe ali dedicada. Agora ele aceita. A mesma questão foi com o povo de Israel. Deus lhe propõe uma aliança linda, vocês serão minha propriedade peculiar. O que é isso? Os egípcios também são propriedade de seus deuses. Vocês me serão reino de sacerdotes. Os egípcios também, né? O faraó é o sacerdote. Isso aqui é mais do mesmo. Eles ouviram a lei e não se declararam culpados. Deus queria fazer uma aliança de graça, mas eles não entenderiam. Por causa das transgressões. Qual foi a razão de ser da lei, diz Paulo? Foi adicionada por causa das transgressões do povo. Estavam acostumados com o mal e achavam que no dia que quisessem, eles cumpririam a lei. No dia em que eles achassem por bem, guardariam a aliança. E Deus falou, então vou fazer uma aliança sem graça. E se vocês se rebelarem, não perdoarei o vosso pecado. O meu anjo vai adiante de vós, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. E então, quando o povo tenta guardar a lei, eles percebem Deus é muito mais santo do que nós havíamos imaginado. E nós estamos muito mais degradados do que pensávamos. Nós precisamos de uma ajuda externa. Nós não seremos capazes de cumprir essa lei. Deus fala, eu vou fazer uma nova aliança. É a aliança que eu fiz com Abraão. Agora vocês entendem? Vocês perceberam? Agora vocês entendem que vocês precisam de um salvador como alcoólatra. Agora eu entendo que eu preciso de ajuda especializada. Então Deus fala, eu vou enviar o meu filho. Ele vai morrer pelos seus pecados. Ele vai regenerar a mente de vocês para que vocês possam cumprir a lei. Agora eu entendi. E ele vai também perdoar os seus pecados. Muito obrigado, Jesus. Nós nem sabíamos que éramos pecadores. Eles não se declararam culpados. Eles simplesmente falaram, nós vamos cumprir. Nós somos capazes de cumprir. Meu querido amigo, leia Gálatas 3, 23 e 24, à luz dessa explicação, que você vai compreender qual o papel da lei de Moisés. Eu vou deixar aqui para você lembrar que são duas alianças, ok? Mas antes que viesse a fé, olha, a fé é essa nova aliança. Estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, olha a lei que nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, porque eles não conseguiam perceber a necessidade de Cristo. Quem não se entende perdido, não avalia, não entende a necessidade de um Salvador. Somente é capaz de avaliar a graça quem se sente carente dela. Eles não se sentiam carentes de graça, não se sentiam carentes de alguém para regenerar a mente, perdoar pecados. Para quê? Eu não tenho pecados. De maneira que a lei nos serviu de aio para que fôssemos conduzidos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E agora Gálatas 4, 1 a 3.
Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Está dizendo, o filho de uma pessoa rica, quando ele é criança, ele fica com um empregado e ele não tem muito direito, ele não pode mandar em muita coisa, ele é uma criança pequena. Ainda que ele seja senhor de tudo. 2. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da lei de Moisés. Para quê? Para que fôssemos ensinados de que precisamos da graça. Toda vez que o povo pecava, Moisés intercedia. Não com base nessa aliança, ele não falava, mas o Senhor ali no Sinai fez uma aliança. Ele falava, olha, lembre-te do que o Senhor prometeu lá para Abraão, para Isaac. Lembre-te da tua aliança e perdoa o povo, porque nessa aqui não tem provisão de graça. Mas ela serve para mostrar ao povo de que eles não conseguiam obedecer sem o tratamento especializado e eles precisavam de graça para regenerar a mente e para o perdão dos pecados. Meus queridos amigos, nós chegamos ao fim da primeira parte da nossa exposição sobre as alianças. Aí nós temos o sinal do arco-íris. Toda vez que você olhar esse sinal, eu gostaria que você lembrasse que Deus quer perdoar os seus pecados, mas não apenas isso. Ele quer escrever a lei no seu coração. Talvez nós estamos nos relacionando com Deus da maneira como os israelitas queriam se relacionar, de uma maneira mecânica, apenas pelo que está escrito, querendo reservar o que é ponto de salvação e cumprir apenas aquilo o mínimo possível. Mas Deus quer um relacionamento vivo, Ele quer escrever a lei na sua mente. Então, apesar da lei de Moisés, da aliança do Sinai ter sido revogada, talvez algumas pessoas estão querendo viver no espírito da lei de Moisés, só o que está escrito no papel. Deus, Ele quer graça, mas não é só para perdoar os pecados, é para habilitar você a cumprir toda a aliança, que você possa se apegar à mão de Deus, que você possa confessar os seus erros e hoje renovar a sua aliança, porque Jesus vai voltar. Ele vai levar para o céu salvação eterna, diz o livro de Hebreus, capítulo 5, verso 9, para os que obedecem. Que você se apegue a Cristo para perdão dos seus pecados e para a salvação da sua família. Eu espero você na parte 2 desse estudo. Que Deus o abençoe.